Deixa o like, hein? O like vai cair nele. Então vamos lá. A número 1 a gente fez ontem, certo? Então vamos lá, número 2. Lembrando que a gente está vendo sobre resistência elétrica, e resistência é tensão sobre intensidade. O assunto é corrente elétrica. E a gente está falando sobre a primeira lei de Ohm, sobre resistência. E a gente tem várias resistências diferentes, tem como calcular isso. Só eu pegar a DDP, que é a tensão, que é o U, e dividir pela intensidade da corrente elétrica. Seu lugar é onde, velho? O seu também não é aí, não. E o seu é onde? Então vamos, sai daí. Já, continua aqui. Continua aqui, meu amigão. Desmancha essa quadrilha, que senão agora eu começo. Então vamos lá. Isso, tá grampeado errado aí. Isso, saiu aí. Aí você tem aqui, ó, número 1, número 2. A número 3, velho, sua vai estar bem aqui, ó, na última folha. Ficou grampeado errado aí, mas não mata ninguém, é só arrumar. Só arrumar. Número 2. Na número 2, tudo bem, Gustavo? Tudo bem? Na número 2 fala o seguinte. Uma lâmpada incandescente é conectada por 2 fios à bateria, 12 volts, de um carro, através de um interruptor cuja resistência é desprezível. Resistência desprezível, mostra para ele a 2 aí. Resistência desprezível quer dizer que é 0. Beleza. Após a lâmpada ser ligada, a corrente elétrica que passa pelo interruptor e a diferença de potencial, né, entre os terminais são sempre, aí ele tem letra A, 12 volts e 0, igual a 0 e 12 volts, maior do que 0 e 0 e 12 amperes e 12 volts. Então vamos lá. Então ele falou o seguinte. Uma lâmpada incandescente é conectada em 2 fios a uma bateria. Você tem lá uma bateria. De 12 volts. Aí você tem um fio que liga nos polos ali da bateria, da lâmpada. Certo. Aí ele vai e fala o seguinte, de um carro através de um interruptor cuja resistência é desprezível. Resistência desprezível, então é 0. Certo? Continuando. Após a lâmpada ser ligada, a corrente elétrica que passa pelo interruptor, ele quer saber a corrente elétrica. Cara, a corrente elétrica que passa, ela tem que ser maior do que 0. A corrente elétrica que passa aqui, ó. Senão não vai acender a lâmpada. Ela tem que ter uma corrente elétrica. Ela tem que ser maior do que 0. Ela tem que ser 1 amperes, 2, 3, não sei quanto. Ela tem que ser um valor acima de 0, certo? Isso não funciona. Aí ele falou, após a lâmpada ser ligada, a corrente elétrica que passa pelo interruptor, então a corrente elétrica tem que ser maior do que 0. Pode ser letra C ou letra D, ou 12A, que corrente elétrica é amperes. Só que não tem valor aqui nesse sentido. E a diferença de potencial entre os terminais sempre não, né? Ele fala que dos terminais são sempre. Então vamos lá. Se eu tenho a equação aqui, ó,
eu posso fazer o seguinte. Se eu quero descobrir a tensão, ou a DDP, que é o U, eu posso fazer o I vezes o R. Ficaria assim, ó. O U é igual resistência vezes intensidade, correto? Só que ele não falou para mim que a resistência é desprezível. Então, se a resistência é zero, qualquer valor que eu tiver aqui, ó, qualquer valor que eu tiver aqui de I, vai tornar isso aqui zero, que zero vezes alguma coisa é. Então, o U é igual a quanto? Que é a DDP. O U é tensão, é em volt. U é tensão, U é DDP. Então, ele perguntou corrente elétrica e DDP. DDP é zero, porque falou que a resistência é desprezível. A resistência é tão baixa que é desprezível para ligar essa lâmpadazinha do carro. Então, a resposta certa que serve para mim é a letra C. Corrente elétrica maior do que zero, corrente elétrica maior do que zero, e a DDP é zero. Beleza? Maior que zero. Isso. A letra C? É. Foi eu. A número 3 está aqui, ó, no finalzinho aqui, ó. Tá na última folha. Tem um grampo aqui metálico, ele não é indestrutível. Tem como você abrir ele, você organizar e... Tá, não? Ah, tem nada não, organize. 3 é aqui. Tudo bem, Wesley? Cadê o material? Bora? Continuando. Tem um dado errado aqui nessa 3. Que mais? Vamos corrigir. Leia para nós, por gentileza. No Rio Amazonas, os pescadores experientes tentam capturar um poraquê, segurando a cabeça do peixe com a mão e a cauda com a outra. O poraquê é um peixe elétrico, capaz de gerar entre a cabeça e a cauda uma diferença de potencial até 1.500 volts. Para a diferença potencial, a resistência elétrica do corpo humano medida entre as duas mãos é de aproximadamente 1.000 volts. Em geral, 500 Miliamperes. miliamperes de corrente contínua, passando pelo tórax de uma pessoa, são suficientes para provocar a fibrilação ventricular e morte por parada cardiorrespiratória. Usando os valores mencionados acima, calculamos que a corrente que passa pelo tórax do pescador, com relação a corrente suficiente para provocar a fibrilação ventricular é a 1/3 de a metade, C igual, D o dobro, ou E o triplo. Então vamos lá. Vou fazer na forma do triângulo aqui, ó, mas a equação é a mesma. Resistência é igual a tensão dividido por I. Toda vez que você tem 3 grandezas numa equação, tem como você fazer ela em forma do triângulo. Lembrando que quem está em cima no numerador, você pode deixar em cima aqui no topo do triângulo. Então, os dois, esse e o R aqui, vai ficar embaixo. O R e o I. No exercício tem um dado aí que está errado, viu? Está escrito 1.500 volts, tá certo? Ele vai falar assim, ó. Piraquê é o peixe elétrico capaz de gerar da cabeça à cauda uma diferença de potencial de até 1.500 watts. Correto, diferença de potencial em watts. Depois ele fala o seguinte, para essa diferença de potencial, a resistência elétrica do corpo humano, medida entre as duas mãos, é aproximadamente 1.000 volts. Resistência elétrica, a unidade de medida não é volt, é ohm. Ohm é essa unidade de medida aqui, ó. Parece um... Como chama esse trem lá do cavalo lá? Ferradura no cavalo, é isso aqui.
E no lugar do V, você vai colocar isso aqui, ó, uma ferradurinha aí, ó. Dá uma arrumadinha aí. Ohm significa resistência elétrica, unidade de medida de resistência elétrica. Unidade de medida de corrente elétrica. Ohm. Aqui, ó. E o I é o que a gente está procurando. Por que você quer o I que eu estou procurando? Porque ele me falou que o corpo humano aqui, ó, em geral, 500 miliamperes de corrente contínua passando pelo tórax de uma pessoa, né? São suficientes para provocar fibrilação ventricular e morte por parada cardiorrespiratória. Usando os valores mencionados acima, calculamos que a corrente que passa pelo tórax do pescador, em relação à corrente suficiente para provocar a fibrilação ventricular, Então ele quer saber o seguinte: o ser humano, ele resiste até essa quantidade aqui, ó. Não, 500 miliamperes. Você tomar uma descarga de 500 miliamperes, você, né, pode ter uma parada cardíaca e morrer. Isso vai depender da pessoa, vários fatores, né? Beleza. Só que quando você segura esse peixe aí na cabeça pela cauda dele, o que acontece? Ele tem uma tensão de 1.500 watts e essa resistência, eu não sei quem, o valor do I, que é a amperagem. Eu vou procurar a amperagem que ele gera, aí eu vou comparar com a do ser humano. Eu vou comparar. Se é maior, se é menor, se é igual, se é 3 vezes maior, eu vou fazer isso. Certinho? Tudo bem, Karine? Cadê sua folha? Então vamos fazer lá. Eu tenho que fazer aqui, ó. Por que eu mostrei aqui em forma do triângulo? É porque é o seguinte, eu não vou procurar a intensidade, então eu escondo a intensidade aqui, ó. Então eu vou fazer a tensão dividir pela resistência. Dá a mesma coisa aqui, ó. Porque se eu for fazer aqui, ó, eu ia organizar assim, ó. Debaixo do R tem um, certo? Certo? U vezes 1 vai dar U. R vezes I, R vezes I. Se eu quero achar a intensidade, eu passo o R para o outro lado dividindo. Logo, eu tenho I é igual U dividido por R. Vai dar a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Se eu esconder aqui, ó, U sobre R. U sobre R. A tensão eu tenho. Ó, o U aqui, ó, DDP, a tensão. O R também eu tenho. Agora somente resolver. Então vamos lá. A intensidade da corrente elétrica é igual o U, que é 1.500, dividido pela resistência, que é 1.000. Logo, I é igual, posso cortar o zero. 15 dividido por 10 vai dar 1,5 amperes. Certo? Certo? Posso fazer de dois jeitos. Eu posso pegar esses 500 miliamperes aqui, ó, e tirar do mili, ou eu posso colocar isso aqui em mili. Quer ir lá no banheiro lá? Vai lá no banheiro lá. Lava o rosto. Vai lá. Todo mundo vai levantar aí. Você dá uma cochiladinha. Duvido. Eu duvido. Vai lá. Olha isso aqui, ó. O que é o mili? O que significa esse Mzinho aqui? 10 a menos 3. Para isso aqui ficar 10 a menos 3, eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Eu tenho que andar 1, 2, 3 vezes. Acrescento 0. Aí vai dar quanto? 10 elevado a menos 3 amperes. Ficaria isso aqui, então, ó, 1.500 vezes 10 a menos 3 amperes. Porque o mili aqui, ó, é 500 vezes 10 a menos 3. Professor, o que você fez? Eu coloquei isso aqui em mili, 1,5, para eu fazer um comparativo melhor. Eu tenho uma noção de grandeza melhor. Ou eu poderia também pegar o mili aqui, ó, e tirar da notação, isso que vai dar 0,5. E eu poderia comparar com 1,5. Aí eu tenho uma noção.
se é igual, se é o dobro, se é o triplo, e assim sucessivamente. Certo, Jonathan? E aí, eu te pergunto, isso aqui é a quantidade de intensidade de corrente elétrica que o peixe gera, certo? É quantas vezes maior que a gente pode resistir? Quantas vezes maior que é? E ó, só olhar. 1.500 é quantas vezes maior que 500? 3 vezes. Então qual é a resposta certa aí? Um terço? Aqui só tem um terço, metade, igual, o triplo. Ué, é o triple. Ah, eu tenho um triplo aqui não. Um terço. Vai, fica caladinho. Perguntas? Beleza. Continuando. Na mesma folhinha aí, a gente tem resistor ômico e resistor não ômico. O que é resistores ômicos? Aí fala para mim, ó, chamamos de resistores ômicos, resistores para quais a resistência dada pela primeira lei de Ohm é constante de resistores ômicos. Atenção que se diz. Vou explicar. Geralmente a gente vai ver isso aqui em gráfico. A gente vai ver em gráfico. O gráfico vai ser igual tá aí, ó. Você vai ter um gráfico. Aí você vai ter aqui, ó, a tensão, que é a DDP, e a intensidade da corrente elétrica. E nesse gráfico, ele vai gerar o quê no gráfico? Ele vai gerar um eixo. Esse eixo é assim, ó. Crescente linear. Quando eu tiver um gráfico onde o eixo é crescente linear, eu chamo de resistor ômico. Isso quer dizer o quê? Que independente da tensão que eu pegar, dividir pela intensidade da corrente elétrica, os valores sempre vão ser iguais. Como assim? Para eu achar uma resistência, eu pego o U e divido pelo I, certo? Aqui, ó. O U e I. Se eu tiver um valor aqui, ó, de U, vou supor um valor aqui, 4, e a intensidade de 2. 4 dividido por 2, que é tensão dividido por I, quanto que é 4 dividido por 2? 2. O próximo valor também vai dar 2. Sei lá, 4 e 8. 8 dividido por 4, 2 também. Certo? Certo? Quando eu tiver o gráfico e o eixo for assim crescente, qualquer valor que eu pegar de resistência e dividir pela intensidade, sempre vai ser igual. Nesse caso aqui, ó, deu 2. 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 é 2, e assim sucessivamente. Eu tenho vários valores diferentes. Se você tem lá um exercício que qualquer resistência que você for procurar, os valores for igual, aquilo é um resistor ômico. Quer dizer que as resistências são iguais. Agora, quando a resistência não dá igual, aí a gente fala que ele é não ômico. Aí ele gera esse gráfico que você tem aí, ó. Esse aqui embaixo. Aí já é curvado o gráfico. Não é linear. Então, o que a gente vai fazer na primeira lei de Ohm? Além de calcular para achar a intensidade, a gente vai analisar gráfico também. Para falar esse resistor é ômico ou não ômico. O que é o resistor não ômico? Quando a corrente elétrica passa, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é um circuito. Exemplo, aqui é positivo e aqui é negativo. Permissão concedida. Aqui é positivo, aqui é negativo. Aqui, isso aqui significa resistência. O que é um resistor ômico? A corrente elétrica passa por resistor e ele continua certinho aqui do outro lado. Se eu tenho um valor aqui que gerou uma resistência, um exemplo de 10 ohm, passei uma corrente elétrica aqui, sei lá, de 20 amperes. 20 amperes. O que tem?
Sim? Faz e... Então, o que acontece? Se eu... Estou te mostrando aqui o que é um resistor ômico e não ômico. Se eu tenho uma corrente elétrica de 20 amperes, e ele passa aqui e fala que gerou 10 ohm, ok. Se ele é ômico, se eu mudar a corrente elétrica aqui para 10 amperes, quando passar aqui a resistência vai ser o mesmo valor. Independente da corrente elétrica que eu mudar, a resistência sempre é a mesma. Vai passar aqui na resistência é a mesma. Não vai mudar. Que é isso aqui, ó. Você muda os valores da corrente elétrica pela tensão, aí vai ter uma tensão do outro lado, pra você calcular bonitinho, vai sempre gerar o mesmo valor de resistência. Sempre vai gerar o mesmo valor de resistência. Não é muito palpável, não, o resistor ômico, mas seria tipo plaquinhas de circuito. Quando a gente tem no computador, a resistência tem que ser a mesma. Mesmo se você muda a corrente elétrica um pouco, ela dá uma oscilada, a resistência vai ser a mesma ali naquele pontinho da resistência. Só para trazer um pouco assim, para algo um pouco mais palpável, onde pode estar no seu cotidiano. Agora, um resistor não ômico se eu tenho uma corrente elétrica de 20 amperes, gera 10 ohm. Quando eu mudo a corrente elétrica para 10 amperes, aqui já não é 10 mais. Sei lá, pode cair para 5. Aqui não é ômico, ele fica oscilando. Sabe um exemplo básico? Lâmpada. Lâmpada incandescente, que essas de LED não altera tanto. Mas as lâmpadas do passado, aquela amarelinha, quando a corrente elétrica, a energia elétrica ficava mais fraca, o que aconteceu com ela? Ficava mais fraca também. Vocês não lembram disso, acredito, não viveu isso. Vive isso, né? Quando a corrente elétrica tá beleza, a lâmpada tá ali, ó, acesa tranquila. Aí vai embora a energia e volta meia fase. Aí a lâmpada fica mais fraca um pouco. Você liga o ferro para passar. Lá em casa tem chuveiro. Porque altera a corrente elétrica e a resistência, que é uma lâmpada, ele está transformando em energia elétrica em energia luminosa. Ela altera a resistência. Isso é um resistor não ômico. Porque a corrente elétrica muda e aí a luz faz isso. Ó, a luz é uma resistência. Quando não muda, ela é um resistor ômico. Só que não é lâmpada. Resistor não ômico seria periféricos ali. Na placa de circuito de um computador, a gente tem resistores não ômicos. Pode oscilar a corrente elétrica dentro do computador, mas ele tem que manter a mesma. Senão ele queima facilmente. Ele é muito sensível. Agora, o não ômico altera a corrente elétrica, a resistência altera. Isso é um problema lá na fiação da sua casa. Igual existem várias. Tem que mudar isso aí. Porque na hora de instalar, os caras fazem de qualquer jeito. De qualquer jeito. Às vezes não tem um conhecimento também. Por isso que é bom a gente pagar para alguém fazer bonitinho, certinho. Deveria não fazer isso, viu? Você ligar e ficar tudo ok. É porque tá ligado tudo na mesma rede. Não pode. Não pode. Não pode. Uma hora vai pegar fogo na casa dele. Perguntas? Então vamos lá. Exercício. O exercício aí é esse aqui, ó, o número 4. Sonão brabo. 4. Olha o outro lá. Tá procurando e quase dormindo assim. Quem tá dormindo aí? Será que era eu? Ah, não é não. Deixa eu voltar aqui. Levanta a cabeça. 4. Olha a outra ali, escorada na outra. 4. Vamos? Lê. Não, tô indo embora já. Fechamento. Um colchãozinho. Um data show. Uma sériezinha bem... E aí? 4? Sem ser o Jonathan e ler outro aí, vamos? Lê pra você acordar, malandro. 4. O gráfico representa a relação entre a corrente elétrica e a diferença de potencial ele aplicada. Com a temperatura constante. A resistência elétrica do fio em 1 é igual a... Você é besta. Mas é porque só... Você tem um gráfico aqui, certo? Aí você tem assim, ó, intensidade da corrente elétrica de um lado.
e a tensão do outro. Tensão do outro, certo? Cara, ele é linear. Então, ele é resistor ômico. Como que eu tirar a prova real disso? Resistência é igual tensão dividido pela intensidade. Quem que é a tensão? É a voltagem. Se você pega um valor aqui, ó, 1, ele está ligado com 0,5, certo? O trem aqui está mais torto que... Aí você tem aqui, ó, 2. Ei. Quer falar para ela aqui? Já? Deixa o like aí, Keila, na aula. Continuando. Ei, olha isso aqui, ó. Aqui na horizontal tem quem? Volt, que é a tensão. E na horizontal tem volt e na vertical tem amperes, que é o I. Eu já sei que é um resistor ômico. O que isso significa? Qualquer valor que eu calcular aqui vai dar sempre o mesmo valor da resistência. Por que você sabe? Por causa do gráfico. Ele é linear, o eixo. Isso é notório. Acabei de explicar para vocês. Aí ele pergunta, a resistência elétrica do fio... Cara, a resistência não é eu pegar a tensão e dividir pelo I? Então eu posso pegar qualquer valor, o valor vai dar o mesmo, porque é um resistor ômico. Quanto que é 1 dividido por 0,5? Todo número dividido por 0,5 é o dobro desse número. Então 1 dividido por 0,5 é 2. 2, 1. Nossa, isso não vai entrar na minha cabeça. Mas isso aí é uma regra, né? Não é um... O que não vai entrar na sua cabeça? Como? O que é a divisão? Você tem R$1, certo? Mas 0,5 não é verdade? Sim. Então, isso aí... De novo. Não, Marília. Não é isso não. O que é uma divisão? A divisão é você pegar um valor, um montante, e dividir em quantidades daquilo. Você pega aquilo, você quer dividir em quantas porções? Eu quero dividir em 0,5. A divisão é isso. Você pega um montante, eu quero dividir em porções de 0,5. Quantas porções de 0,5 vai dar? Vai dar 2 porções. De novo. A divisão é isso. É porque quando a gente aprende pequenininho, claro, ali é um método matemático, talvez sem uma explicação do que a gente está fazendo. A divisão é, se você tem um valor aqui em cima, é pegar aquilo que você tem e dividir pelo que está pedindo. Ele está pedindo para você pegar o 1 e dividir em partes de 0,5, que é metade. Então, seria dividir 2 pedaçozinhos. Quantos montes vai dar? Eu pegar R$1 e dividir em 50 centavos. Quantas porções vai dar? Vai dar 2 porções. A divisão é isso. Pensa em dinheiro. De novo, Melissa. Pensa em dinheiro. Não, ó, vamos lá juntos. Olha isso aqui, ó. Você tem R$1, certo? Eu vou dividir por 0,25. Eu quero pegar R$1 em moeda. Quantas porções de 0,25 vai dar para dar R$1? 4 porções. É isso, a divisão é isso. Não é porque 1 dividir por 0,25, como que dá 4? Não, é porque é isso. A divisão, ele pede é isso. O que é a divisão? É você ter um montante e você dividir pelo que pede. Ah, eu quero em porções de 25 centavos. Então vai dar 4 porções. Então 1 dividido por 0,25 é 4. Porque vai dar 4 porçõezinhas de 0,25. Vai dar um potinho aqui, vai dar um outro potinho aqui, vai dar um outro potinho aqui. Não, peraí, minha amiguinha. Vamos finalizar uma coisa por vez. Aí, ó, se eu pegar R$1 e dividir em 25 centavos, vai dar quantos potinhos? 1, 2, 3, 4. Então, 1 dividido por 0 é 4. Divisão é isso. Entendeu a parada? É isso. É porque quando ensinaram pra gente a divisão, a gente pensa assim, pô, dividir sempre tem que ser menos. Não, é uma ordem.
Ele está te dando uma ordem, ó, isso aqui, se eu for pegar isso que você tem, eu quero colocar nessas quantidades, quantas porçõezinhas vai dar? Aí você tem que analisar do que está pedindo. Por isso que tem situações que vai dar número grande. Por isso tem situações que vai dar um número menor, tipo assim, ó, 10 dividido, aqui vai dar um número grande. Sei lá, dividido por 1, por 10 de novo. Se eu pego 10 reais, dividindo em 10 porções, 10 reais em 10 porções, vai dar cada porçãozinha de R$1. Aqui vai dar 1, né, velho? Na verdade. Aqui eu vou cortar ele, vai sobrar 1 sobre 1. Então vai dar porção sobre 1, que não tem nem como. É porque aqui seria a porção de 10 reais, e quantas porções de 10 reais? Só vai dar uma porção. Vai dar um número menor. Porque não tem como, 10 dividido por 10. A multiplicação é você pegar aquele número e repetir ele, a ordem que está pedindo. Multiplicação seria isso. Sacou a parada? Eu quero pegar a Gabriela e multiplicar por 2. Vai dar mais uma. Entendeu? 2, Gabriela. Imagina. Existe vários por aí. Continuando. Vamos voltar aqui, ó. Sei muito bem. Continuando. Resistência elétrica é a mesma. Então, qualquer valor que você pegar de resistência e fazer, vai dar valor 2. Olha o próximo valor. Quanto que é 2 dividido por 1? Qual que é o próximo valor? 3 dividido por 1,5. Quanto que vai dar? 1,5. Depois o próximo valor. 4 dividido por 2. Quanto que vai dar? Porque a resistência aqui é ômico. Então, todo número dividido sempre vai dar 2. Então, se ele te perguntar se é um resistor ômico ou não ômico, é ômico. Ele não perguntou isso. Precisa nem de fórmula, né? Não, precisa da equaçãozinha aqui, ó. É isso aí na prova erra. É porque tem que ficar lembrando de fórmula. Sério? Ah, entendi. Vocês vão mudar de sala? Malhação? Os alunos que mudam de sala? Pode ir, então. Esse tempo que passa é para vocês. Tudo bem? Falou, valeu, obrigado. Deixa o like.